É com grande alegria e gratidão que retornamos a esta casa, que tão bem nos faz, na medida que nos leva à compreensão do sentido da vida, das causas e das consequências que nos encontram. Nos oferece, na intimidade do seu templo, a paz acolhedora, e na presença de todos aqueles que estão afim com o bem, com o amor e a caridade, um magnetismo renovador que recupera as energias, repara os tecidos do corpo e permite a conexão com as esferas mais elevadas da vida. Dessa forma, nós conseguimos, nesse momento de inspiração, de ligação com Jesus, entender melhor os compromissos que abraçamos nesta existência e buscamos o bom ânimo para colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Só nos resta agradecer e pedir a Deus toda a proteção e todo o amparo para esta hora. Que Ele permita aos mensageiros de nosso Senhor Jesus conviver conosco neste banquete especial, onde o alimento é a palavra, é o ensinamento, são as diretrizes de segurança trazidas pelo Evangelho e revividas pela doutrina dos Espíritos. Que uma chuva de bênçãos possa cair sobre esta casa, fluidos capazes de restituir o equilíbrio, a saúde e a paz, de tirar as escamas dos olhos dos encarnados e dos desencarnados, para que possamos ver aquilo que é importante, valorizar aquilo que realmente tem e não perder tantas energias com aquilo que não vale a pena. Se Deus nos permitir, queremos também todos em prece ofertar aquilo que nós temos de melhor, o nosso raio de vida, aquele que nos identifica, para que possa ser um ingrediente somado e manipulado pelas mãos dos trabalhadores operosos, possa constituir-se no remédio que alivia, que acalma, que fortalece a todos, principalmente as entidades necessitadas, que têm a permissão de adentrar a esta casa, que são trazidas pelos nossos guias e protetores, que são atraídas pelos sentimentos que se emana nesse instante, na medida em que se produz o bom pensamento, o bom sentimento, em que a vontade ela é dirigida e controlada para gerar o progresso, e por isso somos gratos. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, espíritos amigos, por mais esse encontro, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o poder da fé. E antes da gente começar pela passagem do Evangelho, nós vamos ler um texto de Humberto de Campos que se chama A Crente Interessada, e diz assim: Dona Marcela Fonseca vivia os últimos instantes na terra. Não obstante a gravidade do seu estado orgânico, a agonizante mantinha singular lucidez e dirigia-se à família com voz comovedora: a confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu minhas rogativas. O Mestre Divino estará comigo na transição dolorosa. Então, se trata de uma senhora que está no momento da desencarnação, do desligamento
do espírito, do seu corpo físico, do seu veículo, do seu envoltório carnal. E aparentemente ela mostra para todos que estão ao seu redor muita serenidade e verbaliza que tem fé e tem confiança em Deus. Então, aparentemente, é um desenlace, uma transição tranquila, onde uma mulher de religião demonstra que ela está segura, que esse momento é um momento natural, é um momento que todos passam, e demonstra pelo menos pela aparência, que ela está preparada para aquilo que ela vai encontrar no mundo espiritual. Então, para uma avaliação precipitada, o que nós diríamos? Essa mulher é uma mulher que tem muita fé, que tem muita confiança. No desenrolar do texto, nós vamos perceber que nem tudo que brilha é ouro, que nem tudo que aparenta ser é. E às vezes são confusões e são fantasias que estão permeando toda a nossa existência. Muitas vezes nós construímos uma vida embasada nesses alicerces de pura ilusão e fantasia. É por isso que Humberto de Campos nos traz essa narrativa no sentido de despertar. Mas quem é que pode despertar-se a si mesmo? Somente a individualidade. Cada pessoa pode se despertar. A gente não pode, através de um sermão, despertar o outro. Mas a pessoa pode, num momento de elevação, de inspiração divina, ela pode reformular toda a sua existência e tirar um bom proveito da passagem que está tendo aqui na Terra. Então é muito interessante esse texto que está no final desse capítulo, e nós estamos começando ao contrário, estamos começando pelo texto para fazer depois um breve comentário sobre o poder da fé. Alguns parentes choravam em tom discreto, buscando em vão reter as lágrimas no amarguroso adeus. Não chorem, meus amigos, consolava a dona Marcela. O espírito de minha mãe, que tantas vezes há socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 dias sofro nesse leito pesado de tormentos físicos, que representa a morte, se não a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade e de novos mundos. Ela estava passando por um momento de agonia, de sofrimento orgânico, sofrimento físico. Os familiares choravam antecipadamente a saudade, porque sabia que eram os últimos segundos da parente, aqui pelo menos encarnada, e choravam já com uma saudade antecipada, o que é muito comum, porque quando a gente gosta das pessoas, se afeiçoa, ou acostuma, ou até reconhece, que seria o mais adequado, reconhece o valor daquela pessoa, a importância que ela tem para as nossas vidas, a gente sente mesmo o afastamento. E ela que estava passando por toda essa dificuldade, ela que consolava os parentes, dizendo assim: fique tranquilo, olha, mostrando muita confiança, muita segurança. Eu estou passando por muita dificuldade, meu corpo físico já não me permite tantas possibilidades, estou sofrendo, as dores do desgaste do corpo físico. Então eu tenho certeza que, me desprendendo desse corpo que já não oferece mais condições, eu vou para um mundo melhor e vou receber a companhia da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa muito boa e uma pessoa que, estando também no mundo espiritual, sempre me acompanhou. O que pensar de uma situação dessa? Só que a mulher realmente tinha aprendido muito, tinha aprendido sobre a imortalidade, tinha aprendido sobre a manter a fé em Deus, confiar no futuro. Não esquecerei os companheiros em tarefas porvindouras. Creio que a morte
não me oferecerá dilacerações além da saudade natural, por motivo do afastamento. Sempre guardei minha crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, como também no que se refere ao Espiritismo, que abracei tomada de sincera confiança, com o mesmo fervor de da minha assistência às missas e cultos evangélicos. Dei-me às nossas sessões, esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Devemos aguardar as esferas felizes, os mundos de repouso e redenção. Olha só, essa mulher, ela teve uma bagagem, uma passagem pelas religiões, né? Ela passou por diversos aprendizados, diversas experiências. Ela foi católica, e pelo que ela relata, ela participou, ela frequentou, ela assistiu muitas missas. Depois ela fez a passagem para o protestantismo, ela foi uma evangélica, também fiel ao culto, né? Aos cultos, aos hinos que eram elevados, e depois ela veio para o Espiritismo, e da igual forma ela frequentava as sessões com assiduidade. No entanto, aqui, nessa altura do texto, ela já começa a denunciar que ela não entendeu bem o sentido da vida, e nem os ensinamentos que todas essas três religiões cristãs, porque o Espiritismo é cristão também, passam. Porque tendo frequentado as missas, os cultos e as sessões espíritas, o que ela aguardava? Ela aguardava esferas felizes, mundos de repouso e de redenção. No entendimento de repouso, de descanso, de usufruir de alguma recompensa por ter assistido às reuniões. Aqui começa o grande engano de muitos de nós. Os familiares presentes choravam comovedíssimos, falavam: nossa, que criatura elevada, que espírito adiantado, né? Morrendo, nos consolando e falando que tudo vai ficar certo, que ela vai continuar lá do lugar onde ela estiver, descansando, entrando na redenção, na glória de Deus, ela vai ajudar todos. E chorava comovido. Ao invés da gente estar consolando e amparando, ela, passando por toda essa dificuldade, é que faz. Dona Marcela calou-se. Depois de longos minutos de meditação, pediu fossem recitadas súplicas à providência divina. Acompanhando-as em silêncio, suor gelado banhava-lhe o corpo emagrecido. E pouco a pouco perceberam os circunstantes que a agonizante exalava os últimos suspiros. Qual sucede na maioria dos casos, portas adentro da sociedade comum, a câmara mortuária transformou-se imediatamente em zona de prantos angustiosos, onde os que não choravam se referiam em voz altas às virtudes da morta e em surdina os seus defeitos. Então fala que ela realmente deu o último suspiro e entrou em processo de desencarnação, e aí acontece o que é comum aqui na Terra. Alguns choram, outros comentam as virtudes, e outros mais escondidinhos comentam os defeitos. A mania que a gente tem de tecer comentário dos outros. A tolerância que se tem a isso, né? Ah, mas o que tem? Isso todo mundo faz. Todo mundo faz, é por isso que a Terra não sai do lugar onde ela está, né? Porque já aprendeu que é falta de caridade comentar os defeitos dos outros. Por que comenta? Mas há uma tolerância social, né? Ah, eu não sou santo, então, porque eu não sou santo, me é permitido fazer tudo, até falar mal da vida dos outros, até levantar o defeito das pessoas. Então, depois a gente vai ver qual é a consequência disso, porque para entender qual é o poder da fé, a gente tem que entender qual é o poder do pensamento, o que o pensamento é capaz
de realizar no fluido cósmico o poder da palavra. E aí a gente vai pensar que existe o poder da palavra positiva, mas também o poder da palavra negativa. Porque Deus, como criador do fluido, Ele cria o fluido. Ele não cria ele bom nem mal. Mas é a inteligência, o espírito que somos, a inteligência que vai dar qualidade a esse fluido. E esse fluido, ele assume o comando do pensamento, das palavras e dos sentimentos que nós imprimimos nele, abrindo os caminhos da nossa vida, criando os nossos destinos, depositando a semente de destino através disso, ou então fechando os nossos caminhos e trazendo consequências terríveis e encarnações difíceis, muito difíceis. Qual sucede na maioria dos casos, portas adentro da sociedade comum, a câmara mortuária transformou-se imediatamente em zona de prantos angustiosos, onde os que não choravam se referiam em voz alta às virtudes da morta e em surdina aos defeitos. Que bonito, né? Que coisa linda, né? A pessoa sair de casa, tomar banho, se trocar e ir para um velório para ficar falando mal da pessoa. Coisa linda. A desencarnada, contudo, não mais permanecia no ambiente de velhos desentendimentos e reiteradas dissimulações. Sentira-se bafejada por sono caricioso e leve após a crise orgânica destruidora. Branda sensação de repouso adormentara-lhe o coração, sem poder, todavia, explicar quanto durara aquele estado de tranquilidade espiritual. Dona Marcela despertou num leito muito limpo, mas extremamente desguarnecido de conforto. Ao seu lado, uma velhinha carinhosa abraçava, chorando de júbilo, a exclamar. Aqui Humberto de Campos, em palavras mais simples e numa situação cotidiana, ele não dá aquela explicação do Livro dos Espíritos, que fala do momento do desencarne. E quando a gente desencarna, o corpo físico pode até estar destruído, mas o espírito não, E aí ele entra num estado de torpor, de adormecimento, que a depender da evolução espiritual pode durar de algumas horas a anos e até séculos. Que é quando todos os sentidos, como se ele ficasse anestesiado lá por dentro, na própria consciência. A pessoa sabe que ela existe, sabe, tem o seu potencial, mas a parte externa, a periferia do seu espírito, ele fica adormecido. E ela então devagar vai acordando, sentindo o corpo mais leve, porque ela já não estava mais naquele corpo doente, no corpo físico, ela estava no corpo perispiritual, numa cama com lençol branquinho, e ao lado dela a velha mãezinha. Quem não acharia bom isso? Quem não ficaria contente? Natural que a Dona Marcela ficasse contente, né, Célio? Você que tem o livro, ela ficou contente? Ficou contente, Dona Marcela? Ah, sim, é que eu li em casa. A Dona Marcela não ficou contente, ela ficou decepcionada. Nós ia sair cantando viva, né? Se acontecesse isso conosco. Ela saiu, ficou decepcionada com a situação. Veja bem. Até que enfim, querida filha, Marcela, minha adorada Marcela, que saudades do teu convívio. A filha correspondeu às manifestações afetivas, porém, depois de fixar detidamente a paisagem nova, não disfarçou o desapontamento que lhe dominava o espírito voluntarioso. Então ela percebeu, ela já estava acordada, ela já estava consciente que era a mãezinha que estava ali, e a mãe cercando ela de carinho, num lugar limpinho, mais simples, modesto, beijando e falando, até que enfim, né, quanto tempo eu aguardava, e nós estamos agora juntas novamente. Ela olha com carinho a mãe, retribui o afeto, mas fica desapontada. Alguém é capaz de arriscar um palpite por que ela ficou desapontada? Tinha sido católica,
Depois aqui no finalzinho vai falar quantas missas ela assistiu. Passou pelo protestantismo, vai falar número de culto que ela assistiu. Veio para o espiritismo e vai falar a quantidade de sessões que ela assistiu. E ela estava desapontada. Ela não estava contente. Vamos ver. Já não era a mesma criatura que revelava tamanha humildade na agonia corporal. Lembra quando ela estava na agonia corporal? Oh, não fique triste, né? Eu já estou cansada do corpo físico, já estou doente, mas eu tenho fé que eu vou sair desse corpo, que eu vou para um lugar mais feliz, um lugar de repouso, de redenção, vou encontrar com os meus familiares e de lá eu vou continuar ajudando vocês. Agora ela já não revela mais essa humildade de quando ela estava no corpo doente, cansado. Experimentava plena liberdade para respirar e mover-se, não mais o suor incômodo, nem a martirizante dispneia a lhe torturarem o organismo. Não mais a agonizante vencida, mas a dona Marcela da estrada comum, arbiliária, exigente, insatisfeita. Embora o impulso natural de prosseguir, beijando a carinhosa mãezinha, não sopitou o orgulho ferido e perguntou: mamãe, explica-me, por que permanece nesses trajes? Que significa essa choupana sem conforto? Que região de vida é esta onde a vejo tão fortemente desamparada? Será crível que seja este o seu lugar? Não foi uma crente sincera no curso de experiências terrestres? A velhinha, com o olhar sereno de quem não mais teme a verdade, acentuou resignada: estamos no mundo de nossas próprias criações mentais, minha filha. Segundo nossas lembranças, fui católica fundamente arraigada aos meus velhos princípios. Contudo, não podes negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Então, ela achava que ela tinha encontrado um lugar muito simples, muito pobre, desprotegida, desacompanhada de pessoas ilustres e importantes. Ela achava que por ter participado de todas as missas, cultos e sessões, ela deveria ter um atendimento diferenciado. Ela teria uma posição de destaque, de privilégios. A mãe já tinha entendido, ela falou: é verdade, eu fui sim católica e frequente as missas, mas quando eu fui católica, você sabe muito bem que eu não era muito afeiçoado ao trabalho. Olha só: contudo, não podes negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Olha como que a nossa consciência, ela nos acusa. Quando nós descansamos demasiadamente, nós imprimimos automaticamente um trabalho dobrado e triplicado no outro. Olha como que existe uma harmonia, um equilíbrio. Às vezes a pessoa fala, né? Quando ela está na fase mais aguda, ela fala do orgulho, do egoísmo. Depois ela vai pensando, ela não fala, mas vai pensando: para que eu vou fazer isso ou aquilo? Eu faço o que eu quiser da minha vida, não estou atrapalhando ninguém. Mas só pelo fato da gente descansar mais do que devia, nós já estamos prejudicando no equilíbrio o outro. Porque quando na comunidade que nós estamos, seja dentro de casa, na religião, na cidade, onde for, nós não fazemos a nossa parte, alguém tem que fazer a parte dele e a nossa. A consciência da velhinha já tinha acusado, da filha orgulhosa ainda não, mas ela vai despertar. Então sempre
essa contraposição entre o que parece ser e o que é, o que a gente quer aparentar ser e o que a gente de fato é. O poder da fé, nós vamos aqui ver que é o poder daquele que compreendeu como funcionam as leis. Compreendeu. Se não tem compreensão, entendimento, não faz. Mas aquele que, tendo compreendido, vai para o campo da ação. Utiliza aquilo que compreendeu para fazer, para realizar. É isso que vai nos valer aqui na terra ou no mundo espiritual. Recordas como torturava os servidores de nossa casa? E sua mãe falando para ela: você esperava o quê? Que eu tivesse um lugar bonito, com um monte de gente agradável? Eu descansava mais do que deveria, fazer os outros fazer, imprimia uma carga de trabalho em cima dos outros. Maltratava e torturava os servidores de casa. Ia na missa, comungava, achava tudo muito bonito, até chorava com as explicações, mas chegava em casa, escravizava e batia nos servos, torturava, humilhava. Não sou eu que estou falando, é a mãe da Marcela que está falando. Lembras minha tirania no lar, nos serviços de teu pai, nos atos da igreja? Quando acordei aqui, meus sofrimentos foram ilimitados, pois minhas criações individuais eram péssimas. Olha que coisa interessante que essa mulher está falando. Ela está falando da criação mental. O que nós vamos encontrar no mundo espiritual? O produto da nossa criação mental. E nós não precisamos desencarnar para saber disso. Aqui agora, se a gente parar para refletir, nós já sabemos o que nós vamos encontrar quando nós desencarnarmos. O que é que você pensa na maioria das vezes? Agora mesmo. Quantas vezes você pensou isso? E cada vez que você pensa, é como se fosse jogando um cimento mole em cima de um cimento duro. E mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada. Nós já estamos construindo em torno de nós a nossa habitação, pelo que nós pensamos e que nós sentimos. As feras da inquietação, do remorso e do egoísmo observavam-me de todos os lados. Foi quando então roguei a Deus me permitisse destruir os trabalhos imperfeitos para reconstruir conscientemente de novo. E aqui me tens, tudo pobre, humilde, desvalioso, mas para mim, que já desacertei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas, esta choupana paupérrima é a bênção do Pai no recomeço de santas experiências. Então, toda aquela negatividade que ela pensava e sentia, construída no fluido ao redor, do perispírito, mas também no fluido cósmico que nos envolve, ficava olhando para ela como se fossem feras querendo devorá-las, querendo atacar. E sentindo então esse mal-estar, sentindo essa tortura, ela pede a Deus, é aquele momento do arrependimento. Ela pede a Deus que ela tenha a oportunidade, e através de um trabalho que ela vai realizar, desconstruir, desmanchar isso. E a própria mente, que foi fonte criadora de desarmonia, que pudesse agora fazer um caminho inverso, construindo paisagem belíssima. Agora eu pergunto, como é que nós podemos construir paisagem belíssima na nossa tela mental e na nossa casa perispiritual, na nossa casa fluídica? Só tem um jeito de fazer isso. É só praticando bem. Porque quando a gente vai praticando bem, a gente vai sentindo, vai se envolvendo, vai pondo sentimento naquilo que a gente vai fazendo. E não é uma vez só, é repetida vezes. Porque tirar um vício só porque quer, ninguém consegue. Eu tenho um vício, eu vou tirar ele. O vício que eu estou falando é o vício mental mesmo. Vou tirar esse vício porque é uma coisa ruim, é errado. Já vi que vai me prejudicar aqui na Terra e no mundo espiritual. Só por isso ninguém consegue. E invariavelmente, quando a gente começa a pensar numa coisa ruim que a gente tem, que a gente quer mudar, parece que ela cresce, né? Parece que ela vai crescendo. Pode ser uma coisa pequena ou uma coisa grande. Você tem um dente quebrado, onde que vai a tua língua toda hora? No dente quebrado, não é isso?
Então, a pontinha no dente, você fala, eu não vou pôr a pontinha no dente. Você consegue vencer isso? Não vence. A língua, vai lá no dente quebrado. Se você tiver com uma ânsia de vômito, você fala assim, não, eu vou vencer essa ânsia de vômito, eu não vou vomitar. Parece que o negócio vai crescendo, vai crescendo. Quando você enfrenta desse jeito a coisa ruim, ela se agiganta, a gente dá força para ela. Então o segredo das leis espirituais não é espancar as trevas. Jesus já tinha falado isso. Para a gente não espancar as trevas, mas alimentar o bem. Para você fazer o bem para alguma pessoa, ou para alguma instituição, para algum setor da comunidade, quantas forças interiores você movimenta? E quando faz isso mesmo por amor, então aí as transformações acontecem. É uma perda de tempo quando as pessoas tentam outro caminho. Não tem outro. É esse o caminho. E ela está falando isso. Agora ela está num lugar simples, uma cama simples, um lençol branquinho, uma choupana. Para a filha recém saída da terra das ilusões, da fantasia, era um nada. Mas para ela, que tinha passado por uma região de tortura, construída pela própria consciência dela, está ali, ela estava num lugar de paz. Porque a partir da paz, que agora ela tinha reencontrado, ela já sabia o que ela teria que fazer. E sabia também o que ela não podia fazer mais se ela não quisesse sofrer. Fazer pode de novo, mas se não quiser sofrer, não pode fazer. A recém-desencarnada contemplou a escassez dos objetos de serviço, fixou a miserabilidade das peças expostas, arregalou os olhos e exclamou: meu Deus, quantas situações estranhas! Mamãe, sempre a julguei nas esferas felizes. Esses planos começam em nós mesmos, retrucou a genitora, com a tranquilidade da experiência vivida. Recordando as inúmeras manifestações religiosas a quem prestaram o concurso da sua presença, a senhora Fonseca redarguiu: não me conformo com a miséria a que a senhora parece andar presentemente habituada. E o meu lugar próprio? Visitei milhares de vezes os templos de fé no mundo. É impossível que esteja esquecida dos nossos guias benfeitores. Onde estão Bernardino e Conrado, os amorosos diretores espirituais de nossas reuniões? Preciso interpelá-los relativamente à minha situação natural, né? Ela estava desencarnada, ela tinha ido tantas vezes na sessão mediúnica, os guias ali se comunicavam, davam orientação. Onde que estava? Natural que ela quisesse estar com ele. Ela tinha entendido muito qual era o sentido do trabalho espiritual, né? Quer dizer que porque eu desencarno, para o mundo. Todo mundo para de fazer o que tem que fazer e tem que ir lá saber, tomar a ciência, né? Eu estou já no mundo espiritual, porque são um ser tão importante. Era o que ela estava manifestando. Olha o que a mãe responde. A velhinha bondosa sorriu e informou: ambos prosseguem na abençoada faina de orientar, distribuindo benefícios, mas as reuniões continuam na esfera do globo e nós achamos em círculos diferentes. Minha querida, onde que estavam os benfeitores? Orientando os que estavam na terra, encarnados. Então, onde está a necessidade? Onde eles estavam orientando, porque se eles estavam lá tinha necessidade, e você não está mais lá, então você não tem mais necessidade dele. É o egoísmo, né? As pessoas têm muito egoísmo, elas chegam no ambiente sem agendar e quer atendimento privilegiado na hora, e não dê-lhe atenção para você ver. E aí a gente lembra sempre daquela passagem de André Luiz, quando estava lotado o recinto, ele chegou por último, sentou lá, não teve paciência de esperar, cortou a vez de todo mundo, sentou perto do ministro, e o ministro, sem se alterar, não era à toa que ele era ministro, falou: pois não, o que o senhor quer? Eu só quero conversar um minutinho, por favor me atenda, um minutinho, porque para mim é muito rápido.
É muito rápido que eu preciso falar. Aí o ministro olhou com serenidade, olhou todo aquele público e falou: pois não, volta lá no seu lugar, porque todos aqui têm só um minutinho para conversar. Quando atender a todos, aí será a tua vez. Faz isso aqui na terra para você ver. Faz isso. E se o André Luiz não quisesse esperar, o ministro ia ficar com dor na consciência? Ia falar: ai meu Deus do céu. Porque a noção de justiça é muito grande no mundo espiritual. Não é balela. Não é balela. É do jeito que tem que ser mesmo, né? Porque se ele passasse pela falsa desculpa da caridade, o André Luiz na frente, ele estaria sendo injusto com todos aqueles outros que chegaram ali. E nós às vezes queremos ser melhor que Deus, né? Mais sábio que Deus, mais bom que Deus, e vamos colocando as mãos pelos pés. Volta lá para o seu lugar e espera a tua vez. Porque aqui conversa com todos, é muito rápido. Todo mundo aqui só quer conversar um minutinho. O instrutor falou que não ia atender ele. Não, eu estou aqui, eu não vou sair daqui, ó. Eu vou te atender, então não faltou com a caridade. Só que existe um equilíbrio, né? Entre o teu interesse e o interesse do outro, a sua vontade, a vontade do outro. E isso é lei divina. E lei de Deus é imutável. Ela não se dobra ao que eu penso, deixo de pensar, ao meu capricho. Então a mãe, a velhinha, sorriu e falou para ela: meu bem, nós não somos o centro dos acontecimentos, né? Podemos ficar olhando pelo nosso umbigo. Se os instrutores atendem os desencarnados, ou os encarnados, porque lá está a dor e o sofrimento, eles continuam lá, porque continua a gente encarnado. Nós já estamos aqui. O que pode nos acontecer? Nós já morremos. E tendo morrido no corpo físico, nós continuamos vivos, bem. Estamos nos sentindo bem, não estamos sentindo nenhuma dor. Nada nos falta. Ela queria atendimento exclusivo, né? Só faltou ela falar aquilo que a gente ouve aqui também na Terra. Sabe com quem está falando? Sabe quem eu sou? O menino estava fazendo a prova, o jovem, e estava chegando no finalzinho do tempo, que era marcado no relógio o tempo. E aí o instrutor falou assim, faltando 5 minutos: ó, falta 5 minutos, vão entregando as provas. Todo mundo entregou as provas e o menino não entregou. Aí deu tempo e ele falou: agora acabou o tempo, pode entregar a prova. Aí o menino: espera mais um pouquinho, espera um pouquinho. Aí passou uns 5, 10 minutos. Aí ele falou: agora eu não vou pegar mais a prova. Eu não vou pegar. Eu falei para você que eu não ia pegar mais a prova. Acabou o tempo. Todo mundo entregou, você não entregou. O rapaz chegou com a prova, tinha uma pilha de prova, e falou assim para o instrutor: você sabe quem eu sou? Aí o instrutor falou assim: não sei e não quero saber. Aí ele levantou assim, ó, o chumaço de prova pela metade, colocou a prova dele lá e falou assim: então tá bom, passar bem. Você não sabe quem eu sou, nem eu sei quem você é, tchau e benção. Esse é o ser humano que quer dar jeito em tudo, né? Marcela entendeu o profundo alcance daquelas palavras e observou: qualquer outra autoridade espiritual pode servir-me. Olha a noção que ela tinha de espiritualidade. Não tinha os 2 guias lá do trabalho onde ela participava, podia ser qualquer autoridade. Outros não, qualquer autoridade. Quero conversar com o meu gerente. Qualquer um não pode ser. Parece incrível, parece uma historinha que Humberto de Campos criou, né, gente? Mas pode ter certeza que essa história, escondendo, lógico, o nome real dos personagens, pode ter certeza que acontece muito. Porque não é porque nós morremos que a gente deixa de ser o ser caprichoso, né? Vaidoso, cheio de manias e costumes. A gente leva para o mundo espiritual isso. Necessito receber elucidações diretas a respeito de minha atual posição. A velhinha carinhosa fixou na velha o olhar afetuoso e compadecido, explicando-lhe prudentemente:
Poderei conduzir-te à presença do generoso diretor da nossa comunidade espiritual. Da bondade dele, recebi permissão para buscar-te no mundo. Creio, pois, que a sabedoria do nosso benfeitor será bastante aos esclarecimentos desejáveis. Com efeito, na primeira oportunidade, foi Marcela conduzida por sua mãe à presença do venerável amigo. Recebeu-as o sábio com espontâneo carinho, o que a senhora Fonseca interpretou como subalternidade, sentindo-se livre de manifestar as mais acerbas reclamações a lhe explodirem da alma revoltada. Após minuciosa e irritante exposição, concluiu lamentando: como sabeis, minha crença foi invariável e sincera. Na Igreja Católica, no templo evangélico, como no grupo espiritual, fui assídua nas manifestações de fé e nunca alvitrei a devoção. Não me conformo, portanto, com este abandono a que me sinto votada. A velhinha falou, os instrutores estavam lá na terra socorrendo, continua lá socorrendo, tem necessidades maiores do que a nossa, mas eu vou te levar até um instrutor espiritual, o mesmo que permitiu que eu fosse lá te buscar no momento do desencarne, te amparar e trazer até aqui. Com certeza ele vai ser útil. Quando ele foi, porque ele foi solícito, né? Foi paciencioso e foi simpático, ela já achou que por causa disso ele era um subalterno, quer dizer, que ele era um empregado, e já foi despejando em cima dele a reclamação. Quer dizer, que é isso? Eu que fui tão devotada nas religiões onde eu passei, parar num lugar igual a esse. E quanta decepção nós vamos ter, hein, quando nós desencarnarmos. Porque muitas pessoas que a gente fala, está lá num lugar muito bom, deve estar num lugar evoluído, trabalhando, coisa maravilhosa. Depois a gente vai ver, primeiro começando por nós mesmos, né? Depois pelos outros que a gente imaginava estar em condições muito boas no mundo espiritual. O orientador solícito, que ouvira pacientemente a relação verbal da interlocutora, acentuou a essa altura: não se encontra, porém, desamparada. Autorizei a sua mãe a buscá-la nas zonas inferiores com o máximo de carinho. Mas a própria situação de minha genitora, a meu ver, merece reparos especiais, clamou a senhora Fonseca intempestiva. Sorriu o bondoso mentor a verificar-lhe o nervosismo e explicou em seguida: já sei, sente-se ferida no amor à personalidade. Entretanto, talvez esteja enganada. E chamando um auxiliar, recomendou: traga as anotações de Marcela Fonseca. O instrutor percebeu que ela estava com um amor próprio, né? Um amor à sua personalidade ferida. A gente mesmo cria uma imagem de nós mesmos e ficamos. A gente não fala para os outros escutar, mas a gente fica para nós mesmos, nos defendendo e nos protegendo. Mas eu sou bom, eu faço isso, eu tenho paciência, os outros que me perseguem, né? O pessoal que me humilha, o povo que me acha bobo. A gente cria uma personalidade, uma imagem nossa mesma, e fica bajulando a própria personalidade. Aí ele falou: pois não. Então você acha que é tudo isso? Então traga lá o livro das anotações da vida que a dona Marcela Fonseca teve na Terra. Quem será que ficou escrevendo o livro dela? Será que alguém ficou perdendo tempo lá, gastando tempo para escrever o livro dela mesmo? Ela própria, né? Escrevemos com imagem, com cor, com som, todas as nossas realizações, até mesmo as secretas. Por isso que fala lá: quando orardes, recolha no íntimo do seu quarto, em segredo fala para Deus o que você precisa, porque Deus que ouve em segredo te responderá. Quer dizer, tudo que a gente precisa já chega em Deus, né? Ele está presente em tudo, Ele envolve tudo, Ele preenche todos os espaços. Quem escreveu esse volume? Perguntou aterrada.
Não sabe que esse livro é de tua autoria? Perguntou o mentor tranquilamente. É um trabalho de substância mental. Olha como que a gente tem que aprender, né? Os princípios espíritas, até para alimentar o poder da nossa fé. Substância mental. Nós, através do nosso pensamento, produzimos substâncias mentais. E essas substâncias mentais é que tem essa qualidade, por exemplo, no passe, de calmante, de anestésico. Tem gente que a gente toma um passe, se sente anestesiado. Quantas vezes? A dor desaparece naquele momento. É a fé, a confiança, a compreensão de que se pode fazer isso, a vontade firme da pessoa que está executando, e acontece isso imediatamente. Não é só as coisas ruins, coisas boas também. Que sua alma grafou em cada dia e cada noite da existência terrena, pensando, falando e agindo. Ai, meu Deus do céu, nem quero ver o meu livro. A interessada não sabia disfarçar a surpresa, mas o orientador, abrindo as páginas, acrescentou: não posso ler todo o livro em sua companhia. Vejamos, porém, o resumo das suas atividades religiosas. Fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu: conforme se vê, assistiu a 6.705 missas, a 2.500 cerimônias do culto protestante e 7.012 sessões espíritas. No entanto, é curioso notar que o seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior ou fora do seu círculo individual. Pensou que judiação? Todas as vezes que essa mulher compareceu a uma reunião religiosa, ela só foi pensando nela mesma, naquilo de lucro, de vantagem ela poderia obter para si e para os seus familiares. Que judiação, que perda de tempo, né? Seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho, recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se nas meditações. Somente houve um propósito em sua fé: o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou o seu íntimo. Ante o assombro de Marcela, o sábio continuava delicado: é justo pedir, entretanto é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. Olha que lição. É justo pedir, ninguém está falando que não pode, mas é importante saber receber as dádivas e distribuí-las. A própria natureza oferece as mais profundas lições nesse sentido. Deus dá sempre. A fonte recebe as águas e espalha os regatos cristalinos. A árvore alcança o benefício da seiva e produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios e faz a nuvem que fecunda a terra. As montanhas guardam as rochas e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar coisa alguma. Mas, concluiu o sábio orientador, não disponho de tempo para prosseguir na leitura. Finda essa, restituirá o volume aos arquivos da casa. Mas eu não tenho tempo para ler com você todas as páginas desse livro, todas as frases, todas as palavras. Pega esse livro, senta aí e começa a ler. Quando você terminar, devolva esse livro ao arquivo. A senhora Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências e só terminou daí há 5 meses, no mundo espiritual. Extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada: sempre fui sincera à minha crença. Sim, minha filha,
mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, contudo, é dos crentes interessados. Ainda bem que ele falou interessado, né? Podia ter falado interesseiros. Com enorme tristeza, a lhe transparecer dos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. O dedicado mentor abraçou-a e disse paternalmente: renove sua esperança, o seu pesar não é único, existe coletividades numerosas nas suas condições. Além disso, há fichas muito piores que a sua, em matéria de fé religiosa, como por exemplo a dos somoníacos mentirosos e investigadores sem consciência. Anime-se e continue confiando em Deus. Reconhecendo a própria indigência, Marcelo recebeu o acolhimento pobre de sua mãe como verdadeira bênção celestial. Todavia, a nota mais interessante foi a sua primeira visita ao círculo dos irmãos encarnados. Em plena sessão, olha que coisa interessante, depois que ela leu o livro, que ela percebeu as falhas, que ela chorou, que ela se arrependeu, que ela compreendeu que ela tinha que recomeçar e fazer um trabalho diferenciado, ela sentiu vontade de voltar para a casa espírita onde ela frequentou, e ela se comunicou no trabalho mediúnico. E aí ela falou com sinceridade tudo que ela passou, as experiências dela. Sabe o que os irmãos falaram no final? Imagina, é um espírito mistificador. Por quê? Porque a gente está habituado a julgar as pessoas pela aparência, né? Então, pelo que elas aparentam ser, não pelo que elas são de verdade. Esse texto fabuloso, criativo e real de Humberto de Campos foi para poder explicar esse texto evangélico que está em Lucas, no capítulo 17, versículo de 5 a 10, que diz assim: disseram-se, eu não vou explicar, comentar pelo tempo, mas só para situar. Disseram-se então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças a tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas, capítulo 17, versículos de 5 até 10.